Você já se sentiu observado quando estava sozinho? Talvez em casa, talvez no trabalho, talvez tarde da noite. E se eu te dissesse que existem gravações que mostram que você não estava tão sozinho assim? Hoje, vou te contar sobre 5 câmeras de segurança que captaram algo que ninguém consegue explicar. 5 momentos em que o impossível pareceu acontecer. 5 registros que vão fazer você pensar 2 vezes antes de apagar as luzes hoje à noite. A primeira gravação aconteceu em um pequeno mercado no interior do Paraná. Era tarde da noite. O local já estava fechado. As câmeras de segurança estavam funcionando normalmente. No vídeo, é possível ver as prateleiras vazias, o corredor escuro, tudo silencioso. De repente, uma das portas da geladeira se abre sozinha. Por alguns segundos, ela fica aberta, balançando lentamente. Depois, fecha com força, como se alguém tivesse empurrado. Minutos depois, uma sacola no balcão se mexe sozinha. E não foi um movimento pequeno. Ela desliza por todo o balcão e cai no chão. Os donos do mercado juram que não havia vento, nem corrente de ar, nem ninguém no local. Até hoje, eles não têm explicação para o que aconteceu. A segunda gravação é ainda mais perturbadora. Ela aconteceu em uma casa nos Estados Unidos, mas viralizou no Brasil. O vídeo mostra a sala de estar, vazia. É possível ver os móveis, um sofá, uma mesa de centro, uma televisão desligada. Tudo está quieto, até que algo acontece. A cadeira da mesa se move sozinha. Primeiro, lentamente, arrastando alguns centímetros. Depois, de repente, é puxada com força, como se alguém invisível a tivesse puxado para trás. Logo depois, a porta que dá para o corredor se abre sozinha, não devagar, mas com força, batendo na parede. O dono da casa, que assistiu às imagens no dia seguinte, disse que estava dormindo no momento da gravação e que a casa não tinha ninguém além dele naquela noite. A terceira câmera estava instalada em um prédio antigo, no centro de uma grande cidade. O vídeo mostra o hall de entrada, onde há um elevador. Tudo parece normal, até que o elevador para no térreo. As portas se abrem sozinhas. Ninguém entra, ninguém sai. Mas algo estranho acontece. A câmera capta uma sombra entrando no corredor. A sombra atravessa a parede, como se não fosse sólida. Logo depois, as luzes do hall piscam por alguns segundos e se apagam. Quando voltam, o elevador está novamente no térreo, com as portas abertas. Alguns moradores do prédio dizem que o local é assombrado, que anos atrás uma mulher morreu naquele mesmo elevador. Será coincidência que as portas se abrem sozinhas, sempre no mesmo horário, durante a madrugada? A quarta gravação é talvez a mais famosa da lista. Ela mostra um escritório, com várias mesas e cadeiras. Era tarde da noite. Todos os funcionários já haviam ido embora. A câmera grava quando, de repente, uma das gavetas de uma mesa se abre sozinha. Logo em seguida, papéis começam a voar, como se fossem empurrados por alguém. Outra gaveta se abre e se fecha repetidamente. E então, uma cadeira desliza para o lado, sem ninguém por perto. Os donos do escritório chamaram técnicos para verificar se havia algum problema com o sistema de ventilação. Nada foi encontrado. As gravações foram analisadas e não mostraram sinais de edição. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. A quinta e última gravação desta parte aconteceu em uma creche. Era madrugada. As luzes estavam apagadas, mas a câmera de visão noturna captou algo estranho. No berçário, um dos brinquedos se mexe sozinho. Primeiro, uma bola rola devagar pelo chão. Depois, um cavalinho de balanço começa a se mover sozinho,
como se alguém estivesse sentado nele. E então, algo ainda mais assustador acontece. Uma das portas se abre lentamente. Por alguns segundos, é possível ver uma sombra parada na entrada. Ela não tem forma definida, parece um vulto. De repente, desaparece, como se tivesse se dissolvido no ar. Os funcionários da creche ficaram tão assustados que mudaram a disposição dos móveis do local. Mas, segundo eles, os brinquedos continuam se mexendo sozinhos de vez em quando. Essas 5 gravações são apenas a primeira parte do que se tornou uma coleção de mistérios. São registros que desafiam a lógica e que nos fazem questionar se estamos realmente sozinhos. No entanto, os casos que você vai ver na segunda parte são ainda mais perturbadores. Eles envolvem hospitais abandonados, estacionamentos vazios e até um caso em que uma figura misteriosa parece seguir uma pessoa por vários corredores. Se você chegou até aqui, respire fundo. A parte mais assustadora ainda está por vir. A 6ª gravação aconteceu em um hospital que já estava desativado havia anos. A câmera foi instalada por curiosidade, depois que vizinhos começaram a ouvir barulhos durante a madrugada. O vídeo mostra um corredor longo, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes antigas. Tudo está em silêncio. De repente, uma das macas no fundo do corredor começa a se mover sozinha. Ela anda alguns metros, para, e depois volta na direção contrária, como se alguém invisível a estivesse empurrando. Logo em seguida, uma das portas ao lado se abre devagar, até bater na parede. Quando volta a fechar, parece que algo atravessa o corredor em alta velocidade. Não há ninguém no vídeo, mas uma sombra escura aparece rapidamente, quase como um borrão. Moradores próximos dizem que esse hospital era palco de experiências médicas antigas e que muitos pacientes morreram ali em condições misteriosas. A 7ª gravação é de um estacionamento subterrâneo. As imagens mostram vários carros parados, ninguém por perto. Tudo está quieto, até que o sensor de movimento aciona sozinho. O portão começa a abrir, mas não há veículo se aproximando. De repente, no canto da câmera, aparece uma figura branca. Ela atravessa o estacionamento e desaparece atrás de uma pilastra. Quando o segurança foi verificar pessoalmente, não encontrou nada. Mas as câmeras mostraram claramente que algo passou por ali. Muitos acreditam que era o espírito de um homem que morreu naquele estacionamento anos antes, em um acidente trágico. A 8ª gravação foi feita em uma casa de repouso para idosos. Durante a noite, uma das câmeras captou algo que deixou os funcionários em choque. Uma senhora aparece dormindo tranquilamente em sua cama. De repente, uma forma luminosa surge ao lado dela. Ela parece pairar por alguns segundos e depois se desloca até a porta, desaparecendo em seguida. No dia seguinte, a idosa faleceu. Os funcionários acreditam que aquela forma era uma espécie de presença que veio buscá-la. Alguns até disseram sentir um cheiro de flores no corredor naquele mesmo horário. A 9ª gravação é uma das mais comentadas da internet. Ela mostra o corredor de um prédio residencial. Uma mulher caminha tranquilamente em direção ao elevador. Ela aperta o botão. Espera, mas parece inquieta. Olha para trás várias vezes, como se estivesse com medo. De repente, a câmera registra algo estranho. Uma sombra começa a se formar no fundo do corredor. Ela cresce, se estende pela parede e parece se mover em direção à mulher. Ela entra rapidamente no elevador e o vídeo termina ali. Dias depois, moradores disseram que ouviram gritos naquele andar, mas ninguém nunca conseguiu descobrir o que aconteceu. A 10ª e última gravação é talvez a mais assustadora de todas. Ela foi feita em um pequeno hotel no interior. O vídeo mostra o corredor do 2º andar.
Durante a madrugada, uma porta de quarto se abre sozinha. Uma figura escura, quase humana, sai do quarto. Ela anda lentamente pelo corredor e para bem no centro da câmera. Ali, ela parece virar a cabeça na direção da lente. Por alguns segundos, fica parada, como se estivesse olhando diretamente para quem assiste ao vídeo. Depois, simplesmente desaparece. Os donos do hotel afirmam que o quarto estava vazio naquela noite e que ninguém poderia ter saído dali. Os hóspedes que ficaram nesse quarto depois do ocorrido dizem que ouviram passos durante a noite e vozes sussurrando. Essas 10 gravações são apenas uma pequena parte dos milhares de registros sobrenaturais feitos por câmeras de segurança ao redor do mundo. Elas nos lembram de algo importante. Às vezes, o que não podemos ver é o que mais nos assusta, porque no fundo, todos temos medo do que está escondido no escuro, do que pode estar observando sem que percebamos. E de quem, ou do que, pode estar nos seguindo sem deixar rastro. Agora eu quero saber de você. Qual dessas gravações foi a mais assustadora? Você acredita que elas são reais? Ou acha que tudo não passa de coincidência? Conte sua opinião nos comentários. E se você já viu algo estranho na câmera da sua casa, compartilhe sua história. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo? Até lá, olhe bem para os cantos escuros do seu quarto antes de dormir. Verifique se as portas estão trancadas. E lembre-se, as câmeras de segurança captam tudo, mas algumas coisas talvez fosse melhor nunca termos visto.